Vamos lá. E aí nós chegamos no Neolítico. A outra palavra grega que significa pedra nova, neo, essa partezinha aqui, neo, significa novo. Neolítico, pedra nova ou pedra polida. Então aquele instrumento de pedra que eu usava, todo pontiagudo, que cortava a minha mão, o que é pedra polida? Eles pegavam um instrumento e começavam a passar uma pedra na outra, até que aquelas pontas que machucavam a minha mão, fica confortável. Lixando, exatamente. Eles iam fazendo um acabamento, lixando pedra com pedra, e aí ficava confortável de eu segurar. Iam fazendo vasos de pedra, lixando uma pedra na outra, e aí faziam pequenos vasos. Então, por isso que é esse nome, pedra polida, porque os instrumentos usados naquele momento já eram com uma pedra com um acabamento, tá? Eles se tornaram, ó, sedentários. Vamos analisar essa palavra hoje. O que é uma pessoa sedentária? Isso, então, teoricamente, hoje, com a nossa... essa palavra, ela tem interpretação hoje, uma pessoa que não faz nada, não faz nenhum exercício, uma pessoa que não caminha, uma pessoa que fica em casa o dia inteiro, ou na televisão, ou com o celular na mão, né? Ou às vezes lendo livro, então é uma pessoa sedentária. Então, sedentário, para esse entendimento aqui, são pessoas fixas. Eles deixaram de ir atrás do alimento, deixaram de procurar abrigo e fixaram-se em locais, principalmente próximo de rios. Por que eles vão ficar parados próximo a rios? Oi? Por causa da água. É o básico. O ser humano vive sem água? A gente até dura um mês sem comida, mas uma semana sem água não sobrevive. Então, eu ficar próximo de um rio, próximo de um lago, eu vou ter a fonte de água ali em abundância. Então, esses primeiros seres humanos lá do período neolítico, eles foram se fixando, eles foram criando moradias próximo de rios, próximo de lagos, tá? E aí eles vão começar a construir as primeiras cidades. É no Neolítico que surgem as primeiras cidades, porque eles não têm mais necessidade de ir na floresta, de buscar alimento, ou no deserto, tá? Existe uma coisa chamada divisão do trabalho. Antes, todo mundo trabalhava em coletivo, os homens iam caçar juntos, as mulheres normalmente ficavam tomando conta das crianças, era um trabalho coletivo. Conforme eu já tenho alimento com mais facilidade, eu já tenho abrigo próximo, eu começo a ter mais tempo. Quando eu tenho mais tempo, eu começo a dividir o trabalho. Olha, você vai tomar conta da defesa, porque tem outros grupos querendo pegar aqui nossa plantação, querendo roubar nosso rebanho de ovelhas, de cabras, de porcos. Então vocês vão ser soldados. Um outro grupo vai ser específico para trabalhar no campo, para produzir a comida. E um outro grupo vai trabalhar construindo as cidades. E um grupo mais esperto vai se tornar o quê? Grupo de caçado? Grupo de caçado. Não. Um outro grupo que vai ser mais esperto, começa a ver que as outras pessoas obedecem e se tornam o quê? Os religiosos. É nesse momento que surge a religião. Então vai ter um outro grupo, ó, eu estou com tempo de sobra, aí o cara fica lá olhando para as estrelas, aí ele vê um raio, aí ele vai falar assim, ó, aquele raio aconteceu porque tem alguma força que fez aquele raio cair na terra. Então qual o nome dessa força? Ah, uma divindade, é um Deus. Então cria-se a religião. E aí esse cara que ficou observando lá a natureza, ele vai chegar para os outros, olha só, se vocês não trabalharem direitinho conforme eu estou falando, viu lá que caiu o raio? Deus não vai gostar, os deuses. Então eles, outra característica desse momento é que eles acreditavam em vários deuses. A gente vai trabalhar esse conceito mais à frente. Eles eram politeístas, eles acreditavam em muitos deuses. Então era um deus do trovão, era um deus da enchente, era um deus do rio, era um deus da floresta, era um deus do vento, e por aí vai. E aí através da religião, eles começam a controlar os outros, para que eles fizessem o que eles queriam. E aí vão escolher líder. Normalmente o líder, aí tem lá o religioso, o sacerdote, e o líder normalmente vai ser um grande guerreiro. Aí eles têm batalhas lá com outros grupos. Então o que sai melhor na batalha acaba se transformando num rei, num líder. E aí esse líder, ele vai ser abençoado por esse sacerdote, porque esse sacerdote vai chegar para a população e vai falar assim, ó, todos vocês têm que obedecer o líder
Porque ele foi um grande guerreiro, porque os deuses estão com ele. Se ele venceu, se ele é bom na guerra, porque os deuses estão abençoando ele. E se nós desobedecemos ele, que é o líder, os deuses vão fazer o quê? Ficar bravos, vão dar um castigo, vão castigar. Então, a religião também surge nesse momento do Neolítico. É um momento já de transição, já estão vivendo em cidade. Eles deixam de usar, mais ou menos há 4.000 anos atrás, eles deixam de usar instrumentos de pedra e começam a usar objetos de metal. Por isso que é a idade dos metais. Então o primeiro metal usado vai ser o cobre. O cobre aí que o pessoal arranca de fio, vende no ferro velho, é um metal nobre. E ele é fácil de manusear. Então assim, o cobre ele não requer altas temperaturas para eu produzir um objeto, uma faca, por exemplo. Mas não é tão resistente. O segundo metal usado vai ser o bronze. O bronze já é uma mistura de alguns metais. Também fácil de ser produzido, mas também não era muito resistente. Uma espada de bronze corta mais do que uma lança de pedra, mas ela ainda não é tão resistente. E aí até que surge a chamada idade do ferro, que é quando o ser humano começa a usar o ferro. Pega lá um minério de ferro, o ferro é uma pedra, está lá dentro da terra ou nas paredes das encostas. Eles começaram a usar esse minério a derreter. Eles começaram a observar como que o ser humano descobre essas coisas. Por exemplo, fizeram uma fogueira e cercaram essa fogueira com pedras de minério de ferro. E aí eles começaram a observar que com a fogueira lá muito quente, esse minério começou a derreter. E eles começaram assim, o ser humano desenvolvia as coisas no início por acidente. Ele, olha, isso aqui derrete, muito calor, isso aqui derrete. E eu posso moldar. O vidro foi descoberto assim, vocês sabiam? O vidro que está aqui nas janelas, que a gente usa nas garrafas. Então, tribos no deserto, fazendo suas fogueiras. Então, lá, dia e noite com a fogueira no mesmo lugar. Quando eles iam levantar acampamento, observaram que aquela areia do deserto estava vitrificada, tinha se transformado, estava sólida, junta, tinha derretido, ficado junto, unida. E aí eles, caramba, olha, se ficar numa alta temperatura, a areia ela se modifica. Então aí surgiu o vidro. Olha que interessante. Então a mesma coisa com os minérios, tá bom? Durante esse período, gente, então o ser humano ele começa a se espalhar pelo mundo, tá? Só que da onde vem esse ser humano? Nós temos duas explicações. Então aqui, a função hoje da história é não trazer conflito com o que a pessoa acredita. Existe a ciência e existe a religião. E existe quem acredita que as duas coisas podem estar compatíveis. Então, nós temos a explicação criacionista, que está lá, por exemplo, na Bíblia Sagrada, como vai estar em outros livros sagrados, como, por exemplo, o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Mas aqui no Brasil tem o cristianismo? Oi? Pode. Aqui no Brasil, como nós temos o cristianismo, como a maioria da população são seguidores do cristianismo, ou na vertente católica, ou na vertente evangélica. Então nós temos lá a Bíblia Sagrada, lá no primeiro livro do Gênesis, está tendo até uma novela da Record retratando esse livro. Gênesis quer dizer criação. E aí diz lá, né, que Deus, Javé, nós vamos ver lá muito sobre Javé ainda quando estudar os Hebreus, ele pegou do solo, do barro, do pó e criou um homem, né? Então criou o homem, colocou o homem aonde? No jardim do quê? Jardim do Éden. No jardim do Éden, isso. E aí depois ele fez a sua esposa, Eva, que foi feita do quê? Da costela do Adão. Isso. Essa seria uma teoria criacionista, religiosa. Ó, a religião religiosa. Pois bem. E existe a ciência evolucionista, que foi organizada por um sujeito que viveu no século XIX, chamado Charles Darwin, um britânico. Então, ele viajou o mundo num navio chamado Beagle, inclusive esteve no Brasil, e ele observou que os animais, as plantas, evoluíam de uma espécie anterior para uma espécie mais adaptada, uma espécie mais forte. Então ele vai criar uma teoria
da seleção natural das espécies, onde uma espécie mais forte se sobrepõe a uma outra anterior mais fraca. Então Darwin ele vai dizer que nós seres humanos viemos dos primatas, não dos macacos, gente. O ser humano, segundo a ciência, não veio dos macacos, veio do primata. Vamos lá para vocês entenderem. Um leão. Que tipo de animal é um leão? Felino. A onça. Onça é que tipo de animal? Felino. O gato de casa? É um felino. O gato é um leão? Não. O gato é uma onça? Não. A onça é um leão? Não. Mas eles são o quê? Felinos. O cachorro é um o lobo? Um canino. E a raposa? Canino. O cachorro é uma raposa? Não. O cachorro é um lobo? Não. Mas eles são o quê? Caninos. Então o que eu quero dizer? Pertence a uma mesma família de espécies, apesar de serem diferentes. Então lá atrás tiveram um ancestral comum. Mesma coisa nós, seres humanos, somos primatas. Como os gorilas, como os chimpanzés, como o orangotango, como o macaco prego, como o muriqui, como vários outros primatas. Então, lá atrás, segundo a teoria da evolução, existiu um ancestral comum, é como uma árvore. Imagine que eu sou uma árvore. Aqui eu tenho um galho, aqui eu tenho outro. E os dedos são galhos, outros galhos. Então, cada galho é de uma família. O tronco é o tronco dos primatas. Tá? Então, Darwin ele criou essa teoria. E aí eu digo para vocês acreditam que uma teoria criacionista pode andar junto com a ciência? Ou não? Aqui a criação Deus criou é uma coisa, aqui a ciência e a evolução é outra coisa. O que vocês acham? São incompatíveis as duas ideias ou elas podem andar juntas as duas ideias? Vamos? O que vocês acham? Você é atrás, está dormindo. Você é o, desculpa, Bruno. Para você, Bruno, a religião pode andar junto com a ciência ou não dá para misturar as duas coisas, Bruno? É sim ou não? Anda junto ou sempre tem que andar separado? Separado. Você é a? Desculpe? Yasmin. A religião pode andar junto com a ciência ou sempre separado da ciência? Não, assim, o que tu acha? É sem certeza. Não sei. Não sabe, não tem uma ideia definida. Eu vou falar para vocês. Eu acho que uma coisa pode andar junto com a outra. Eu, professor Gerson. E aí cada um vai achar a sua explicação. Por que eu, professor Gerson, acredito que as duas coisas podem andar junto? Lá atrás, há 5.000 anos atrás, quando Moisés escreveu o Gênesis, existia química como matéria? A física? Não. Então nós sabemos hoje, no século 21, em 2021, nós sabemos que o corpo humano ele é composto de vários minerais que estão na Terra. Carbono, hidrogênio, nós temos sais minerais, tudo que está na Terra tem no nosso corpo. Água, 70% do corpo do homem é formado por água. Então, quando Deus fala para Moisés que criou o homem do barro, isso é no meu entendimento, ele está dizendo que ele criou o corpo humano é formado com as mesmas propriedades que tem no chão. Porque como que eu vou falar com um homem de 5.000 anos atrás dos elementos químicos, das misturas, né, da união biológica que vai formar um corpo humano? Então, para o entendimento de 5.000 anos atrás, eu vou falar que o homem foi formado do pó. E quando a pessoa morre, vai para o cemitério, o corpo não se decompõe, não volta para o pó? Então, porque tudo que faz parte do nosso corpo volta para a natureza. Vai estar para a terra, aí só vai ficar os ossos lá durante algum tempo. Então, eu acredito, uma coisa, a criação não exclui a evolução.
Então, eram explicações para aquele momento, para aquele povo. Tá bom?